Manhã Bandeirantes. Apresentação: João Garcia. Horas e 12 minutos. Muito bem. Há uma empresa que trabalha com sinalização, que é Seno Design, e nós vamos falar agora com o Roberto Bastos. Ele vai nos falar sobre um negócio que me irrita muito em Porto Alegre, que é a sinalização. A sinalização em geral, né, não é boa, mas também há alguma novidade com relação ao trabalho que foi feito com o catamarã. Roberto Bastos, bom dia. Bom dia, João. Como vai? Tudo bem, João? Tudo bem. O que você tem a nos dizer a respeito desse trabalho que a Seno faz com relação a novidades na sinalização? Muito bem, João. Eu até gostaria de abordar essa questão da sinalização de Porto Alegre, em primeiro lugar, Sim. a que tu te referiste, né? Sim. É muito fácil a gente andar pela cidade e perceber, até convido a todos os ouvintes a fazerem isso, porque a sinalização ela deve ser um sistema de informação que apresente uma certa lógica para as pessoas que transitam numa cidade. E a cidade é cada vez mais um ambiente muito complexo, né? Ela tem bairros, ruas, avenidas, etc. E é muito difícil a gente se localizar, encontrar os nossos destinos, né? E a sinalização de Porto Alegre hoje é bastante caótica. Ela não configura um sistema, né, como eu vinha dizendo. Ela não é um sistema de informação que tem essa lógica de dar nome aos bairros, de apresentar a direção correta, né? É claro que tem coisas ainda que são iniciativas boas. Porto Alegre hoje, por exemplo, eu acho que o grande número dos logradouros estão identificados, as ruas, as praças, enfim. Mas se locomover em Porto Alegre é muito complicado, principalmente para quem vem de fora, não para quem mora na cidade. E Porto Alegre é uma cidade que está se preparando aí para receber, né, um grande evento mundial, que é a Copa em 2014, e acho que a sinalização tem que ser pauta, não para a Copa, mas para ficar como um legado, né, para a Copa deixar isso como um legado para as pessoas que moram e vão visitar a cidade nos próximos anos. Então, João, tem coisas... Você tem razão, você sabe que toda vez que eu tenho que ir lá no Rubem Berta, o SESI do Rubem Berta, eu me perco. Não acho. Não tem uma sinalização que diga, olha, SESI Rubem Berta, dobra à direita, enfim... Não tem. Exatamente. O cara se perde, como é uma região densamente povoada e com muitas ruas e vielas e coisa e tal, o cara acaba se perdendo. É verdade. E era o que eu dizia, eu convido as pessoas a fazer esse exercício. Sai do trabalho e vai para casa e procura indicações sobre o seu bairro, por exemplo, para ver se é possível achar. É muito fácil ver em Porto Alegre sinalizações, por exemplo, que orientam as pessoas a um determinado bairro. Você vê assim, por exemplo, Zona Norte à esquerda, numa determinada placa, tá? Sim. Aí tu dobra à esquerda. Aí tu anda mais 3, 4 quadras e nunca mais tu vê falar em Zona Norte. Sim. Então ela não tem uma sequência, então é um sistema que está falho, né? Infelizmente. Ou seja, eu acho que é uma grande oportunidade que a cidade tem agora, nesse momento, de repensar isso, né? De organizar esse sistema de informação para que as pessoas possam circular com mais facilidade. Até eu digo mais, Roberto Bastos, às vezes nem as pessoas que trabalham no bairro sabem onde estão. É verdade. Lá em Pelotas, quando eu trabalhei na prefeitura, no primeiro governo do prefeito Anselmo Rodrigues, em cada entrada de bairro, se bem que a população também depois estragou, né? Falta de educação com as coisas públicas, tinha um mapa. Tipo assim, você chegava e dizia, você está aqui. Sim. Tinha um mapa na entrada do bairro. Bom, você está aqui. E aí, dali, você, eu quero ir em tal lugar. Então ele via no mapa, claro, às vezes tinha que descer, estacionar o carro, olhar o mapa e coisa e tal, né? Mas o mapa já ajudava. Já ajudava, claro que ajudava. Sabe que, desculpe te interromper, mas com relação a isso, tem uma notícia boa no jornal de hoje aqui, João, que fala que a EPTC vai lançar amanhã um website com todos os trajetos e horários de ônibus. Sim. Isso é uma outra coisa que ajuda também muitas pessoas, aí as pessoas que vivem na cidade,
Eu me lembro, há alguns anos atrás, talvez uns 20 anos atrás, Porto Alegre tinha um sistema de identificação dos ônibus que funcionava muito bem. Tinha a rota urbana 30, 40, enfim, as rotas eram identificadas com números e todos os ônibus tinham uma faixa de cor na sua lateral. Por exemplo, todos os ônibus que subiam a Protásio Alves tinham uma faixa vermelha. Os ônibus que iam para Navegantes tinham uma faixa amarela, os de um Menino Deus e Zona Sul tinham uma faixa laranja. As pessoas reconheciam os seus ônibus dos seus bairros por cores. Até que um dado momento, sabe-se lá por quê, se não foi alguma invenção qualquer de algum secretário, criou-se esse desenho horroroso dos ônibus em Porto Alegre, parece um eletrocardiograma na lateral dos ônibus, que não identifica nada. As pessoas têm dificuldade hoje de reconhecer qual é a sua rota, enfim, qual é a sua, né, o ônibus que precisa tomar para o seu destino. Isso também é um sistema de informação importante, né, que deve ser valorizado. Então, acho que bom que a EPTC está preocupada com isso, porque isso também é a favor da mobilidade urbana, assim como a sinalização, né? É verdade, porque, é complicado. E ônibus, você tem toda a razão. Alguns ônibus têm aquela informação do lado da porta ali, para onde ele vai passar, né? Isso. Mas a maioria não tem. Os lotações, por exemplo, não tem, que é um ótimo transporte coletivo de Porto Alegre. Exato. Também não tem essa informação. Exatamente. Por onde passa, né? Nada contra o transporte, mas a informação poderia ser melhorada, né? Essa que é a questão. Curitiba, por exemplo, os ônibus têm, todo ônibus é pintado com determinadas cores que identificam linhas que os ônibus fazem pela cidade, né? Sim. Então, nesse sentido é que a gente tentou trazer com o nosso projeto aí, entrando um pouquinho na sua pergunta sobre o catamarã, né? O catamarã, que é um serviço belíssimo aí, que foi agora, né, inaugurado recentemente, está sendo um sucesso, né? Inclusive trazendo aí uma movimentação importante até no comércio de Guaíba, que está com uma sensível alteração lá, que as pessoas, além de as pessoas que vão Guaíba, Porto Alegre, usarem para trabalhar dia a dia, tem muita gente também que está usando como passeio, fim de semana, a lotação está esgotada. Claro, pois é. As pessoas querem aproveitar o rio, finalmente vamos ter contato, né, físico quase com o rio Guaíba, né? E aí a nossa preocupação foi, por ser um serviço novo, que ele tivesse uma identidade própria, né? Ele é um serviço diferenciado, que as pessoas pudessem reconhecer essa travessia Porto Alegre-Guaíba e também pudessem entender esse funcionamento. Então, aí entrou um trabalho de identificação desde dos acessos aos terminais hidroviários e toda a sinalização dos terminais, né? Então, isso que a gente trabalhou tanto em Porto Alegre quanto em Guaíba, para que melhorasse, nesse sentido, de melhorar a mobilidade das pessoas, de prestar informação correta para as pessoas, né? Enfim, eu sou formado em design, eu trabalho na área há mais de 20 anos, sou professor também da ESPM, justamente nessa cadeira de sistemas informacionais de sinalização, e sou preocupado com isso, né? Enfim, meu dia a dia é esse, e eu vejo, então, estou sempre olhando isso, e acho que é uma dificuldade a gente se locomover em algumas cidades grandes. Então eu acho assim, a gente tem que estar atento a isso, e tem uma boa oportunidade de melhorar, porque eu acredito que o design, ele trabalha para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. E esse é um ponto aí que a gente consegue facilmente entender. Quando a gente entra num ambiente qualquer, uma universidade ou um hospital, por exemplo, e esse ambiente está bem sinalizado, isso dá para nós um senso de respeito, de organização, né? Isso que a gente não está falando, né, Roberto, a gente não está nem falando nos deficientes visuais e auditivos, né? Exatamente. Isso aí é uma outra carência muito grande, né? A gente está, aos poucos, eu acho que as coisas estão mudando, felizmente, né? Já a própria arquitetura tem mudado muito, né? Trazendo mais acessibilidade. E a sinalização também. Hoje a gente tem, por exemplo, pisos táteis em bancos, né?
Tem uma série de iniciativas que estão aparecendo aí para melhorar, mas ainda tem muita deficiência nesse sentido, né? Pessoas com dificuldades de visuais mesmo, que precisam de informações nesse sentido, né? Então, eu acho que isso também precisa ser encarado cada vez mais de forma bastante profunda, né? Então, também é uma grande oportunidade aí de melhorar não só a informação visual, mas informação também para que as pessoas que tenham algum tipo de dificuldade possam também receber a mesma informação. Bem. Então é nessa linha aí que nós trabalhamos, né? Uhum. Pois é, e tu trabalhaste durante 14 anos na GED, né? Trabalhei muitos anos na GAD, 14 anos, enfim, consolidei uma carreira profissional. Eu entrei lá praticamente como assistente de projetos, aí como diretor, estava trabalhando em São Paulo e participei de muitos projetos de sinalização, né, lá no GAD e agora aqui na Seno também para projetos de grande vulto, né? A gente trabalhou para projetos de sinalização, por exemplo, industrial. Eu trabalhei para Gerdau, para Souza Cruz, para Ipiranga. Trabalhei em sinalização de supermercado, né, da rede Walmart, trabalhei para Big, Nacional, Mercadorama, enfim. Trabalhei para instituições de ensino, como Unicinos, Colégio Anchieta, agora recentemente também pela Seno. E a Seno agora, nesse ano de 2011, nós tivemos uma grande vitória, que nós vencemos uma licitação de âmbito nacional para desenvolver todo o padrão de sinalização mundial da Petrobras. A Petrobras, então, abriu uma licitação para escritórios brasileiros, nos convidou, foram convites feitos a 6 escritórios brasileiros, um dos quais o nosso aqui, representando, então, o Rio Grande do Sul, e vencemos a licitação. Nós já começamos o trabalho, estamos visitando agora, João, uma série de ambientes, refinarias, navios petroleiros, plataforma de petróleo, prédios administrativos, enfim, para conhecer esse ambiente complexo da empresa e, a partir disso, então, desenvolver um padrão mundial de sinalização. O nosso trabalho tem previsão de 13 meses, começamos agora, vamos até o final do ano que vem, e vai resultar, então, na padronização dessa sinalização. A Petrobras está preocupada com isso e abriu, então, essa licitação. Então, nós temos bastante habilidade a trabalhar em projetos de sinalização de grande porte, né? Fazemos também projetos menores, pequenos, mas trabalhamos também com projetos de grande porte. E essa passagem pelo GAD, aí, que tu me perguntasse, então, foi uma oportunidade também. O GAD é um escritório bastante grande, de atuação nacional, e a gente teve condições também, nessa época, de ter aí uma experiência muito interessante nessa área, o que também me avalizou, digamos assim, nós abrimos a Seno, então, em 2009, nós temos 2 anos e meio de atuação, né, na Seno Design, e já atendemos mais de 40 clientes, com projetos bastante relevantes, assim, ou seja, estamos bem satisfeitos. Bem encaminhado. O trabalho, estamos felizes aí com o resultado do nosso trabalho, realmente. Muito bom. Roberto Bastos, vamos ver se a gente consegue colaborar no sentido que as nossas autoridades entendam que orientar as pessoas é fundamental. Obrigado, Roberto, um abraço, bom Natal. Obrigado a você, João, para você também um bom Natal. Até mais. Não é mais. 10h25.